Aleluia. É uma alegria estar com você aqui mais uma vez. Amém? Você já viu a pessoa que está do seu lado aí? Já falou com ela hoje? Fala com ela aí, seja bem-vindo, meu irmão. Que bom que você está aqui. Que alegria estar com você aqui. Que bom que você está aqui. Se sinta em casa e seja bem-vindo. Amém? Irmãos, nós temos falado nesses dias sobre koinonia. Nós aprendemos aqui na semana passada que koinonia é uma palavra muito antiga. Essa palavra já era usada antes de Jesus vir à terra. E essa palavra era usada para descrever quando um homem fazia uma sociedade com outro homem. Então, quando um homem fazia uma sociedade com outro homem, eles se tornavam um naquele negócio. E naquele negócio, eles tinham benefícios, e naquele negócio eles também tinham obrigações. Depois essa palavra começou a ser usada, em muitos outros, de muitas outras formas, com muitos outros aspectos. Então, por exemplo, no casamento, diante da lei, as pessoas começaram a ter uma koinonia. Eles começaram a ter tudo em comum. Tudo que era do marido também era da esposa e dos herdeiros. Essa palavra veio para dentro da igreja, traduzida para nós como comunhão. Mas a palavra comunhão é muito abrangente. Como eu falei aqui agora do casamento, hoje no Brasil, as pessoas se casam com comunhão de bens. É ou não é? Comunhão total de bens, comunhão parcial de bens. Ou seja, os bens passam a pertencer aos dois ali na comunhão total de bens. E essa palavra então, koinonia, tem esse significado de fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta, relação, Também significa a parte que alguém tem em algo, Relação, comunhão, intimidade, a mão direita estendida como um sinal de compromisso. Tudo isso é significado de koinonia. Então, na semana passada nós já falamos tudo isso. Falamos 2 pontos muito importantes na semana passada. Semana passada nós falamos que a união entre os irmãos, ela nos consagra a Deus, ela nos separa para Deus, ela nos leva à presença de Deus, ela nos deixa cheios do Espírito Santo. Nós falamos na semana passada que em todo o Novo Testamento nós vemos o derramamento do Espírito Santo, mas não tem nenhum relato no Novo Testamento de uma pessoa sendo cheia do Espírito Santo sozinha. Sempre estava no meio dos irmãos. Sempre o Espírito Santo descia, batizava, quando existia um grupo de irmãos reunidos, Então, quando nós estamos unidos, nós estamos juntos, nós temos essa possibilidade de nos tornar pessoas cheias do Espírito Santo, buscando a presença do Espírito Santo. Amém? Semana passada nós também falamos que essa unidade entre os irmãos, essa comunhão, traz a provisão de Deus. Falamos da igreja de Atos, onde nenhum necessitado havia, porque todos tinham tudo em comum. É isso que nós queremos para nós como igreja. Amém? Que não haja nenhum necessitado entre nós, mas essa unidade verdadeira traz isso. Hoje nós vamos falar mais 3 pontos aqui a respeito da comunhão, que a gente quer entender no nosso espírito. Amém? O primeiro ponto é que Ele, Deus, é o autor da comunhão. O Senhor foi quem criou a comunhão. Lá no início, quando o Senhor foi criar o homem, Ele disse assim: façamos o homem. Com quem Ele disse façamos o homem? Então, se a gente lê lá, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, lá diz assim que no princípio Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós entendemos que Jesus, o Filho, estava com Deus Pai, lá no princípio. Nós sabemos que Deus é Deus Pai, nós sabemos que Jesus é o Filho, nós sabemos que nós temos o Espírito Santo, e nós sabemos que os 3 são um.
Fala comigo assim: os três são um. Os três são um. O nosso Deus, em si, Ele é comunhão. Em si, Ele é relacionamento. Ele é um Deus trino que é um. E isso já nos ensina sobre comunhão. Muitas pessoas, elas se frustram na comunhão, porque elas querem tirar da comunhão a pessoa principal, que é Deus. Quando Jesus orou, Ele orou pelos seus discípulos e por todos aqueles que haveriam de crer através da palavra. Então Ele orou por nós também. Ele orou para que nós fôssemos um. Só que muitas pessoas se frustram por pensar que Ele quer simplesmente que a gente seja um, mas não é isso que o texto fala. Vamos ler João 17, 21. Quando Ele estava orando por nós, Ele disse assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o que Jesus está falando é que Ele não estava orando para que eu fosse um com você e você comigo. Ele não estava orando para que você fosse um com seu irmão, mas Ele estava orando para que nós todos fôssemos um com Ele. E é por isso que às vezes a comunhão entre irmãos não dá certo, porque os irmãos ficam tentando ser um com o outro, mas tiram a pessoa principal da comunhão, que é o Senhor. A oração de Jesus é que nós fôssemos um com Ele, com o Pai, com Jesus, seu Filho. Então nós temos que entender que Ele é o autor da comunhão, e nós não vamos conseguir ter comunhão se nós não estivermos cheios da presença dEle, sendo um com Ele. Não podemos ter uma comunhão saudável com os irmãos sem a presença dEle, amém? Assim como facilmente nós vamos ter comunhão com os irmãos se estivermos cheios da presença dEle, amém? Agora, nós também não teremos uma vida cheia do Espírito Santo sem a comunhão com os irmãos. Quando nós vemos um corpo de uma pessoa, nós nunca vamos poder puxar a cabeça da pessoa para perto e o corpo para longe. Se você puxar a cabeça, o corpo vem junto, você concorda? Nós não podemos puxar Jesus, que é o cabeça, para perto de nós e empurrar o seu corpo para longe. Quanto mais perto do corpo nós estivermos, mais perto do cabeça. Quanto mais perto do cabeça, mais perto do corpo. E essas coisas andam juntos, amém? Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Aprenda a andar em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos. Quer ter uma comunhão saudável com os irmãos? Aprenda a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como eu falei, nós não vemos nenhuma vez no Novo Testamento o Espírito Santo descendo e batizando pessoas sozinhas. Sempre tinha lá 2 irmãos, como Paulo e Ananias, um grupo de irmãos como o apóstolo Paulo e os irmãos lá em Éfeso, em Atos 19, ou mesmo no início, quando os irmãos estavam reunidos no cenáculo. Sempre tem um grupo e o Espírito Santo vem e batiza os irmãos e enche os irmãos. Sabe que eu já vi muita gente frustrada, porque no passado houve muito um ensino de você ser cheio do Espírito Santo. Então, para você ser cheio do Espírito Santo, você entra no seu quarto e você fica lá no seu quarto 1 hora, 2, 3 horas, 4 horas orando e adorando e orando e adorando por horas e horas e horas, e aí você fica cheio do Espírito Santo. Eu não tenho nada contra entrar no quarto, fechar a porta e orar, e eu não tenho nada contra jejuar, muito pelo contrário. Nós temos falado e ensinado muito que nós devemos orar, que nós devemos jejuar, que nós devemos ler muito a palavra, amém? Só que quando a Bíblia fala para nós sermos cheios do Espírito Santo, a receita é um pouco diferente. Olha o que diz Efésios capítulo 5, verso 18 a 21, olha lá. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora, quando fala enchei-vos do Espírito, tem um ponto final? Tem uma vírgula, né? Porque se o Senhor está mandando a gente se encher do Espírito, Ele vai falar como. Então olha lá. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução,
mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Você está vendo como é uns com os outros? Como que eu me torno uma pessoa cheia do Espírito Santo? Falando entre vós. Fala comigo, entre vós. Falando entre vós. É entre nós, irmãos. É entre nós que nós vamos orar, entre nós que nós vamos adorar, nós vamos cantar cânticos, hinos, cânticos espirituais, nós vamos nos sujeitar um ao outro, sujeitar ao que o outro carrega, submeter ao outro no temor do Senhor. E o texto está dizendo: enchei-vos do Espírito dessa forma. Então, amado, quando nós estamos em comunhão verdadeira, onde Deus é o centro da nossa comunhão, porque comunhão não é eu de um lado e você do outro. Comunhão é Deus no centro e nós em volta. Às vezes a comunhão é difícil, porque eu quero ter comunhão com você, sempre querendo que você faça a minha vontade. Ou o contrário, as pessoas sempre têm que fazer a sua vontade. Você quer viver uma comunhão que dá certo? Amém? Então a comunhão que dá certo não é você fazendo a minha vontade, nem eu fazendo a sua, mas nós fazendo a dele. Quando nós nos reunimos em torno do Senhor para fazer a sua vontade, a nossa comunhão vai dar certo, já deu certo, no nome de Jesus. Então nós temos que entender que comunhão é a essência de Deus. Nosso Deus é um Deus de comunhão, um Deus de relacionamento. Amém? Segundo ponto, Satanás é o autor da contenda. Irmãos, Deus não se alegra em contenda, em briga, em discórdia, em confusão, em fofoca, em mexerico, em gente que fala mal do outro, em gente que olha torto para o outro, em gente que fica sem falar com o outro. Eu quero te falar, isso não é de Deus. Isso é coisa do diabo. Diabo é o autor de toda contenda, de toda briga, de toda confusão. Você sabe que as cartas de Paulo falam muito de relacionamento, muito. Relacionamento entre os irmãos da igreja, partidarismo dentro da igreja. As cartas de Paulo, no geral, falam muito disso. Uma carta de Paulo que fala demais de relacionamento é a carta de Paulo aos Efésios. E lá na carta de Paulo aos Efésios, ele vai começar a falar que o marido deve amar a mulher, como Cristo amou a igreja a ponto de dar a vida por ela. Que a esposa deve se sujeitar ao marido, como a igreja a Cristo. Vai falar que os filhos devem honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe. Lá vai falar que os pais não devem provocar a ira aos seus filhos. Lá vai falar que o Senhor deve tratar bem o seu servo, e que o servo também deve tratar bem o seu Senhor, trabalhando, não servindo somente à vista, mas como ao Senhor. E aquilo tudo está falando de muito relacionamento. Ali ele vai falar que nós devemos nos sujeitar às autoridades que o Senhor estabeleceu. Vai falar muito de relacionamento. Só que depois dele falar tanto de relacionamento, entre marido e mulher, entre pai e filho, filho e pai, servo, Senhor, ele fala com a igreja assim: a nossa luta não é contra carne ou sangue. Por que eu entendo que o apóstolo Paulo falou a nossa luta não é contra carne ou sangue? Porque eu entendo que o marido estava lutando contra a esposa estava lutando contra o marido, o filho contra o pai contra o filho, os irmãos brigando entre si, os senhores com seus servos, os servos contra os senhores, estava tendo confusão. Coisa normal onde tem gente, é ou não é? E o apóstolo Paulo está falando: vocês estão lutando errado, vocês não vão vencer assim. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue. Você não vai vencer essa luta lutando contra o seu pai, lutando contra a sua mãe, lutando contra seu marido ou sua esposa, contra seu filho. Essa luta você vence de outro jeito. Então Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, diz assim, ó: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Fala comigo, ciladas. Essa palavra, no original, é a palavra metodeia. Ela significa um truque,
Fala comigo, um truque. É uma arte de enganar, o truque. Sabe aquele ilusionismo? Então significa isso, truque, ilusionismo, a arte de enganar, aquela malandragem de enganar. Eu quero te falar, o diabo sabe fazer truques para enganar pessoas. E muitas pessoas estão sendo enganadas pelo diabo. Então ele está falando, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Fala com quem está do seu lado, não caia nas armadilhas, nos truques do diabo. E aí ele fala, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim, fala comigo, e sim, sim. Então não adianta fugir, não é a luta do pastor, não é a luta do missionário, é a nossa luta. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu quero falar de 2 nomes aqui para você, que são os nomes principados e potestades. Essa palavra principado, no original aqui, é a palavra arquê. E essa palavra significa começo, origem, pessoa que dá início, pessoa ou coisa que inicia, correto? Esse é o que foi traduzido como principado, pessoa ou coisa que dá início, é a palavra arquê do grego. Essa palavra potestade é a palavra exousia no grego. Essa palavra exousia significa aquele que te dá o poder de escolher, liberdade de fazer como você quer. Agora, poder, liberdade para fazer como você quer, é contrário ao Evangelho. Porque para viver o Evangelho, muitas e muitas e muitas vezes, nós vamos ter que deixar o que nós queremos para fazer o que Ele quer. Amém? Às vezes, mesmo que a gente seja pessoas muito espirituais e que amam demais a Deus, às vezes a nossa carne vai querer algo diferente da vontade de Deus, você concorda? Jesus estava no Getsemane, Ele era Jesus, Ele era Jesus. E Ele orou, falando, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então, se Jesus estava falando, não seja feita a minha vontade, e sim a tua, logo Ele está dizendo que a vontade dEle, naquele momento, era diferente da vontade de Deus. Porque, muito provavelmente, Jesus estava pensando em tudo que Ele ia passar. Na sua carne, na sua dor, na crucificação, no afastamento da pessoa de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Mas contudo, como filho, ele obedeceu. E ele disse, Pai, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então nós temos que concordar que o Evangelho, muitas e muitas vezes, vai nos levar a viver aquilo que nós não gostaríamos de viver, que nós não queremos fazer. Mas existe um espírito maligno, que aqui é chamado por esse nome, exousia, que ele quer nos conduzir a fazer aquilo que não é a vontade de Deus, mas fazer aquilo que é a sua vontade, a vontade que está em você naquele momento. Então eu quero exemplificar isso aqui. Vamos chamar uns atores aqui. Vem cá o Danilo. Vamos ver quem mais que eu chamo. Vem cá Pedro Paulo, vem cá a Valda também, por favor. Pode vir aqui, rapidinho. O Danilo, o Pedro Paulo e a Valda vão representar irmãos da igreja, né? Você, a sua casa. E eu vou fazer aqui o papel desses principados e potestades. Você lembra que o principado, essa palavra arquê, aquele que
que inicia, aquele que dá início às coisas, tá bom? Então nós vamos fazer um teatrinho bem simples aqui, ó. O Danilo, ele está na igreja, caminhando daqui para lá. O Pedro Paulo e a Valda caminhando aí na igreja, em qualquer lugar, de lá para cá. E eles vão simplesmente se cumprimentar. Agora, peraí, ainda não. Eles vão simplesmente se cumprimentar. E eu vou fazer agora o papel desse principado aí, aqui, tá bom? Então pronto, vocês podem ir lá se cumprimentar. Você está vendo como ele olha para sua esposa? Isso é jeito de um homem cumprimentar uma mulher casada? Você viu que a sua esposa ficou assanhada demais pro lado dele, não? Isso é o poder de iniciar. Isso é o poder de iniciar a coisa. Dar início, ligar, dar o start. Agora, você lembra o que significa lá as potestades? Espera aí, rapaz, vocês estão brigando agora, rapaz. Você tem que ser ator, rapaz. Você lembra o que significa potestade? Que ele vai te dar o poder de fazer o quê? De fazer aquilo que você quer. Então parece aquele desenzinho do pica-pau. O principado chega aqui e fala, ó, você viu o dardo inflamado do maligno? Você viu como esse cara cumprimentou a sua esposa? Você viu sua esposa dando bola para ele? Aí vem a exousia do outro lado, ó. Rapaz, não fale mais com esse cara não, rapaz. E você está segurando a mão dessa esposa, a esposa dando bola para os outros, rapaz, larga ela. Fecha logo a cara para ela. Se esse homem não entender que existe uma batalha espiritual acontecendo para destruir o relacionamento dele com a esposa, para destruir o relacionamento dele com o irmão, se ele não levantar o escudo da fé e falar, não, na minha casa não, minha casa é guardada pelo Senhor, eu sou o cabeça dessa casa, minha esposa é guardada pelo Senhor, minha esposa sempre foi fiel a mim, eu tenho tantos anos de casado, ela nunca me traiu, sempre foi fiel a mim. O Danilo é um homem de Deus, isso é coisa do diabo. E ele levanta o escudo da fé dele, a espada do Espírito, meu amigo. E ele fala, no nome de Jesus, eu mando calar toda voz, eu apago agora todo dardo inflamado do maligno. O Danilo é meu irmão, um homem que eu admiro, que eu amo. A minha esposa é uma esposa fiel, que eu admiro e amo. E essa voz é calada e destruída agora na minha mente, no nome de Jesus, amém. Aí, meu amado, acabou. Aí ele venceu a batalha, os dois continuam amigos, a esposa continua sendo fiel, e ele não vai ter sonho nem pesadelo à noite. Agora, isso aqui é um exemplo simples. Quantas situações similares a essa acontecem no nosso dia a dia? E o cristão começa a olhar torto para o outro, não fala com o outro. Coisa simples. Você está andando no meio da igreja, aquela voz vem na sua cabeça, já viu que esse irmão nunca te cumprimenta? Quem te falou isso, irmãos? Eu te garanto que não foi Deus. Eu te garanto, como 2 e 2 são 4, não foi Deus. De qualquer forma, eu vou te dar uma dica só. A forma que você vai vencer isso nunca vai ser lutando um contra o outro. Você não vai vencer isso com inimizade com seu irmão, com a sua família, com a sua esposa. Lutando na carne, nós não vamos vencer. Mas entendendo que a nossa luta é espiritual, nós vamos vencer ela no entendimento, na oração, e vamos crescer em comunhão, e o diabo não vai botar o dedo na nossa comunhão, no nome de Jesus. Amém? Muito obrigado a esses atores aí, esses atores são fera. Isso parece simples demais, mas isso é prático demais. Prático. Porque, irmãos, às vezes o diabo não tem medo de tentar não, viu? Ele é o que tenta mesmo, só não consegue, mas tenta que é uma beleza. Então, às vezes, esses dardos inflamados vêm para levantar contenda entre nós,
assim, sem o menor cabimento, mas o diabo tenta. Eu lembro uma vez, vou contar 2 histórias. Eu lembro uma vez que eu fui evangelizar um pessoal num bairro bem distante, bem longe. Naquela ocasião eu não fui de carro. Depois, uns irmãos vieram me deixar em casa. Quando eles vieram me deixar em casa, eu nunca vou esquecer disso. A pessoa que estava dirigindo era policial. E ele estava dirigindo, ele estava sentado em cima de uma arma, assim, no banco. Ele colocou a arma no banco e sentou em cima e foi deixar a gente em casa. Estava eu na frente e ele dirigindo, 3 pessoas atrás. Quando nós chegamos na porta da minha casa, quero que você entenda, eu já era um missionário, eu já estava servindo ao Senhor aqui em Fortaleza, eu estava voltando de um evangelismo. Tinha coisas minhas lá no porta-malas. Então ele se levantou do carro para ir abrir o porta-mala e a arma dele ficou no banco. Irmãos, na hora eu ouvi na minha mente: pega essa arma e mata todo mundo. Você já pensou que loucura? Eu estava no carro com um monte de gente que eu amo, só com pessoas que eu amo, e me veio um negócio desse na cabeça. Aí na hora eu dei uma risada e falei assim: eu não gosto de falar com o diabo não, mas agora eu vou falar. Porque quando você xinga o diabo, ele se sente elogiado, você sabe, né? Eu dei uma risada e falei assim: você é o tentador mesmo, né? Mas você não tem vez aqui não, você perdeu, eu não vou matar ninguém, eu vou amar esse povo por toda a minha vida. Some daqui com essa voz fedorenta, como diz o Gil. Quantas vezes vem isso na sua mente? Você está em casa, sua esposa chega de algum lugar, aí vem lá o principado, estava te traindo em algum lugar por aí, ó. Oh meu Deus, nós vamos vencer essa batalha espiritualmente, sendo pessoas conforme o padrão que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Pessoas que falam a verdade, pessoas que são cheias do Espírito Santo, pessoas que são cheias da palavra. Nós vamos vencer e não vamos deixar nossa comunhão ser derrubada, no nome de Jesus. Amém? Terceiro e último ponto, fala comigo: o Senhor é o autor da reconciliação. Amém, amado? Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22 diz assim: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém? Fala comigo: agora, porém, ele me reconciliou. Então, o Senhor, através da cruz, o que Deus estava fazendo na cruz, é quebrando toda a barreira de separação que podia nos afastar de Deus. Todo o pecado que nós cometemos e tudo aquilo que nos separa de Deus, Cristo crucificou na sua carne, lá na cruz. Cristo, Ele levou a natureza pecaminosa, a natureza do pecado, Ele crucificou o pecado na sua carne. E eu quero falar uma coisa para você: Deus nunca quis apenas te perdoar. Não, está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado. Não, não, não. O propósito de Deus é reconciliar, é ter amizade de novo com você. Existem pessoas que passam a vida andando longe de Deus, porque elas acham que são indignas. E na verdade são. Todos nós somos indignos, porque o pecado separa o homem de Deus, mas Jesus separa o pecado do homem, para que o homem possa, de novo, se relacionar com Deus. Se o seu pecado te separou de Deus em qualquer momento, eu quero te falar que Jesus é poderoso para separar o seu pecado de você. Deus é aquele que afasta de nós as nossas transgressões. Amém, meu amado? Agora, muito mais do que isso é algo que Ele fez, mas o que mais que Ele fez é que, além de nos reconciliar com o Pai, consigo mesmo, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então olha o que diz
Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, duas coisas que nós temos que entender aqui. A primeira coisa, fala comigo assim: o perdão é o meio do caminho. O fim da linha é a reconciliação. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes tem pessoas que caem naquele pensamento assim: não, aquela pessoa está perdoada. Eu não falo com ela nunca mais, mas ela está perdoada. Só não quero ver ela na minha frente, mas ela está perdoada. Você se lembra da oração que Jesus ensinou? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia dai-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, está perdoado, mas eu não falo mais. É assim que você quer o perdão de Deus? Você gostaria que Deus falasse isso com você? Você está perdoado, mas também não falo mais contigo. Não é isso que queremos. Deus nos reconciliou e Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então, por favor, estende as suas mãos assim, ó. Irmãos, isso é tão precioso. Isso é tão precioso. Fala comigo assim, ó: Deus pôs na minha mão, Deus me deu o ministério da reconciliação. Fecha sua mão assim, segura isso com carinho, com amor, algo precioso que Deus te deu, de poder reconciliar outras pessoas com Deus, de poder reconciliar pessoas que estavam afastadas, às vezes casamentos que estavam destruídos. Deus te deu a palavra da reconciliação, de poder restaurar relacionamentos quebrados, pessoas que perderam a fé. Deus te deu a palavra da reconciliação. Então eu quero te falar, meu amado, nós precisamos aproveitar que o Senhor nos reconciliou consigo mesmo através da morte do Filho na cruz e ter comunhão com Deus. Nós precisamos aproveitar isso. Ele já fez. Nós precisamos de aproveitar e ter essa comunhão. Mas nós também precisamos aproveitar a graça que recebemos do Senhor para oferecermos perdão e reconciliação a todos os homens. Você é um agente da reconciliação. Deus vai usar você para para reconciliar outros homens com Ele. Mas Deus também quer usar você para reconciliar pessoas. Se você teve relacionamentos quebrados com irmãos da igreja, com familiares seus, com pai e mãe, eu quero te dizer, essa não é a vontade de Deus para você. Cristo morreu naquela cruz, não para você andar por aí sangrando, ferido, machucado. Ele morreu naquela cruz para você andar curado, com um coração sarado, cheio de amor pela sua família, pelos seus irmãos. Então eu quero orar com você hoje. E aqui nessa noite, se qualquer pessoa conhece a Deus, mas não está tendo um relacionamento com Deus, Cristo morreu para que você tivesse esse relacionamento. Então nós vamos orar hoje por você, para que o seu relacionamento seja reatado, para que você seja reconciliado com Deus. Nós também vamos orar que o Senhor te dê graça para restabelecer relacionamentos quebrados com irmãos do corpo de Cristo, com sua família, no nome de Jesus. Amém?